bom dia você de casa, bom dia vocês aqui na Casa da Caridade. Mais alto para o povo escutar. Bom dia! Aê! A gente está todo animado aqui, gente. Tem muitos amigos, quase 300 pessoas aqui na Casa da Caridade. Um calorzinho humano grande aqui. E hoje nós vamos dar por iniciado os nossos trabalhos de hoje, com o encontro fraterno, conhecimento, amor e espiritualidade. Mayra, por que hoje teve esse encontro fraterno? Não tem nenhum motivo especial. Aliás, tem. O fato da gente estar aqui nesse plano, buscando conhecimento, buscando consolo, buscando apoio uns nos outros, já é motivo especial para que a gente se encontre. Hoje é o dia que vocês de casa também, vocês daqui, vão ofertar. Quem é católico aqui na casa? Católico. Em casa eu sei que tem muito também. Tem evangélico na casa? Tem evangélico, muito bem. Tem umbandista? Muito bem. Então hoje a gente tem Jurema, é porque eu agora aprendi que tem Jurema, né? Tem outra religião? Pronto. Outra, qual é? Candomblé, muito bem. Então hoje nós temos uma mistura de religiões na casa, como deve ser. Como deve ser. Nós estamos no mesmo plano, sofrendo as mesmas expiações, digamos que em barcos diferentes, não é? Cada qual tem a sua problemática. Mas essa junção de coração, de espírito e de fé é que faz com que a gente propague a doutrina espírita. O espiritismo não é para os espíritas. O espiritismo é para todo mundo. Para católico, para evangélico, para todos. Então hoje nós vamos fazer uma oferta. Agora de manhã, nos meus 20 minutos, nós vamos fazer uma oferta. Quem já foi na igreja católica tem um momento da oferta, não tem? Em que a gente leva para o altar, a gente doa o que a gente deseja. E hoje eu trouxe para vocês exatamente um hino que é da igreja católica. Quem já ouviu um hino que é assim? Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater. Ixi, que voz! Ansiosa por entender as coisas que tu disseste. A parte mais importante. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Muito bem. Então hoje nós vamos falar para Deus aqui, ó, eis o que eu venho te dar. Essa é minha oferta no altar. Mas é no altar de Deus, que não é esse altar físico, não é o altar físico da igreja católica ou da igreja evangélica ou de terreiro de Umbanda ou do Candomblé, não é aquele altar. É esse altar aqui. Eu sou o altar de Deus, eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus. Sabe por quê? Porque quando as religiões te decepcionarem, e aí não são as religiões, são as pessoas que te decepcionam, você não vai colocar a culpa em Deus. Porque essas paredes aqui, ó, pode vir um furacão e derrubar todas. Na Bíblia vem dizendo que haverá um tempo que todos os templos estarão fechados. Vocês já viram isso? Está em Apocalipse. Haverá um tempo que todos os templos estarão fechados. Isso é um simbolismo. Parede, pedra, o altar de pedra, ele pode ruir, ele pode cair. Esse que está dentro do seu coração, não. Esse que você todo dia aprimora, todo dia estabelece com o quê? Com o perdão, com o amor, com a caridade, com a aceitação. Esse permanece ativo. Não é o fato de você ser de determinada religião. Não é o fato de você se batizar na católica, na evangélica, de você entrar pelo espiritismo ou se batizar na Umbanda ou no Candomblé. Não é isso. Não é isso que vai te trazer para Deus. O
que vai te trazer para Deus é a sinceridade da tua fé. Deus te conhece. Deus te conhece 100%. Então você consegue se enganar dentro de qualquer religião, dentro de qualquer caminho. Você consegue enganar as outras pessoas, mas você nunca vai enganar a Deus. Então Ele quer de você sinceridade de fé. Quando você desencarnar, ninguém vai te perguntar qual era a tua religião. Ninguém. O que é que você fez de bom? Ou o que você deixou de fazer de bom? Mas, Mayra, eu gosto da minha religião. Eu também. Eu sou uma pessoa religiosa de nascença, por natureza. Eu sou religiosa, por escolha. Mas, necessariamente, você não tem que ser religioso. Eu, desde pequena, gosto de religião, de ritual, de vela. Eu já disse para vocês que eu sou veleira, né? E eu gosto de vela de todas as cores. Um dia eu me lembro que chegou uma pessoa lá em casa e tinha vela azul, vermelha, amarela e branca. E a pessoa disse, mas essa vela é para que entidade? Eu falei, é para o Daniel. Mas por que a vela vermelha? Porque é bonita. Porque eu olhei para ela e falei, isso me traz amor, isso me lembra amor. O vermelho me lembra amor, o amarelo me lembra o luto, a saudade, o branco me lembra... Opa! Todas elas me lembram algo bom que eu preciso melhorar. A gente tem que entrar em sintonia com a espiritualidade. E uma das formas de amar é respeitar, concordam? Uma das formas de amar é respeitar. Você pode respeitar alguém sem amar, isso é possível. Mas você jamais vai poder amar alguém, algo, sem respeitá-lo. Onde não tem respeito, não tem amor. Tem dependência emocional, tem dependência funcional, tem dependência financeira, mas não tem amor. O respeito é a base de tudo. E só com o respeito, só com o conhecimento, a gente pode adquirir a fé raciocinada, a fé amorosa, a fé que realmente você pratique os princípios cristãos. E ao longo da caminhada, desde pequenininha, eu ficava imaginando como seria, porque eu não queria me limitar a caber na caixinha de ninguém, mas eu queria cultuar o que eu quisesse com liberdade. E Daniel, quando me encontrou, disse, você não tem uma escravidão espiritual. Não existe mais escravidão espiritual. Nós temos a liberdade amorosa. Mayra, mas eu sou espírita. Eu também sou. E não me torna menos espírita conhecer outras religiões, frequentar um culto, uma missa, uma gira. Não me faz. Me faz consciente de que o meu espírito é regido pelos atos que eu pratico aqui. E esse mundo aqui só vai começar a regenerar mesmo quando nós aprendermos a respeitar e a amar ao próximo. Amar ao próximo é dar o direito dele ser quem ele é. Não é amar condicionado a termos, é amar na totalidade. Não é ser leniente aos erros, pelo contrário, mas é saber que todo mundo erra e que todo mundo merece consolo, colo e perdão. Então, nesse dia de hoje, esse encontro é para você ofertar. Como é que você entrou aqui hoje? Eu não quero que você tenha fantasia espiritual, eu não quero que você venha com a mentira amorosa. Não, Mário, hoje eu trouxe aqui o meu perdão, hoje eu trouxe aqui o meu amor, a não ser que você tenha. Eu quero que você entre aqui e fale assim, hoje eu trouxe minha raiva, porque eu tive uma raiva essa semana, eu tive uma raiva esse mês, trouxe minha raiva para ofertar. Hoje eu trouxe minha indignação. Hoje eu trouxe, Mayra, minha tristeza, meu luto, meu sofrimento. Hoje eu quero que você oferte o que você trouxe hoje aqui. Eu trouxe alegria, eu vou ofertar minha alegria. Eu trouxe tristeza, eu vou ofertar minha tristeza. Porque todos esses sentimentos são sentimentos válidos. E Deus está para te acolher. A espiritualidade amiga, o meu mentor que está aqui do meu lado, está aqui para acolher quem você é. A gente não quer uma versão ficcionada sua, eu não quero uma ficção sua. Eu não quero perdão religioso, eu não quero o luto que eu estou bem só para a sociedade, porque eu não quero demonstrar para o outro. Vocês já perceberam que quando você está triste, as pessoas se cansam?
Ah, já faz 1 ano que ele morreu e você ainda está chorando. Aí se você para de chorar com 30 dias, meu Deus, só falta 30 dias, a mãe já está boazinha. Vocês já viram isso, o fiscal do luto? O fiscal do luto religioso não pode ir ao cemitério, não pode usar as roupas do filho, não pode. Está faltando dizer o que pode para te consolar. Porque a tua dor é tua. Mayra Rocha, essa médium aqui, não pode sentir sua dor. O padre não vai sentir sua dor. O pastor não vai sentir sua dor. A mãe de santo, o pai de santo, não vai sentir sua dor. Então, você pode, você tem liberdade espiritual para fazer aquilo que te faz bem, dentro dos limites do direito e do respeito ao outro. E Deus entende o seu coração. Então, hoje eu não quero aqui uma fantasia de quem você é. Eu não quero hoje que você finja estar bem. Eu quero que você traga o que você tem hoje. Hoje é dia da gente se abraçar, hoje é dia da gente desabafar, hoje é dia de vocês olharem para a espiritualidade, para os entes de vocês que estão aqui e dizer, estou morrendo de saudade de você. Todo dia, toda hora, toda noite. Eu levanto com dor, eu vou dormir com dor, porque eu ainda não sei lidar com isso. Mas eu estou aqui. Me acolhe e me ensine como é que eu posso fazer para seguir. Me dá conformação, me empurra. Eu quero transformar esse luto em luta. Mas me ajuda, porque eu ainda não estou conseguindo. Cada um tem o seu tempo. Eu quero que você entre hoje aqui e fale assim, estou cansada do julgamento dos outros. Estou cansada do julgamento pela minha orientação sexual. Estou cansada do julgamento pela minha religião. Estou cansada do julgamento por política. Estou cansada do julgamento que não vai te trazer nem absolutamente nenhuma ideia para te tornar melhor. Eu estou cansada, Mayra. Hoje é o dia de você colocar na espiritualidade o seu cansaço. Eu estou cansada, eu estou com uma separação conjugal difícil. Eu estou vivendo um momento do meu casamento difícil. Eu tenho um filho difícil. Eu tenho um filho muito difícil. Um filho que eu dou tudo, um filho que eu me mato por ele e ele não corresponde. Eu sou sempre a culpada, eu sou sempre a errada, eu sou sempre o problema. Eu estou cansada. Hoje eu quero todos os sentimentos verdadeiros. Ao longo do dia nós vamos trabalhar o conhecimento, o amor, o perdão. Mais tarde vocês vão receber passe. A psicologia vai agir com vocês. Mais tarde tem a Luísio trazendo para vocês toda uma mistura de espiritualidade com psicanálise, com conhecimento, com amor. Para que a gente, ao longo do dia, amanhã você vai sair daqui e vai dizer, olha, eu estou um pouco melhor. Talvez eu não me cure hoje, mas hoje eu dei um passinho para me tornar melhor. Deus quer isso de você, a sua sinceridade na sua fé. Eu sempre conto para vocês a história do abacaxi, né? Que a pessoa foi comprar abacaxi, não tinha abacaxi, chegou para o chefe e falou para ele assim, não tinha um abacaxi. E ele mandou outra pessoa lá. Quando a pessoa chegou para comprar, não tinha realmente o abacaxi. Mas ele voltou para o chefe e disse assim, não tem um abacaxi não, mas tem a goiaba, tem a uva, tem a laranja, eu posso trazer toda cortadinha para você. E aí o chefe não quis, mas ele disse, esse aqui merece estar comigo. Porque ele foi, não tinha o que eu queria, mas ele me trouxe o que ele poderia me dar. Então, se hoje você não tem o abacaxi para dar a Deus, dê a uva, dê a goiaba, dê o que você tem hoje. E Deus vai receber. Deus vai abrir os braços e dizer, eu te quero assim. Um dia, a sua família pode te abandonar. Na fila que eu abracei, eu conversei com uma pessoa que ela falou sobre a família. Que minha mãe me abandonou, que meus irmãos me maltrataram, me agrediram. Ela falou isso comigo. E eu subi aqui pensando, a gente confunde o que é família do que é parentesco. Família pode ser parente ou não, se eles quiserem respeitar e nos amar como somos. Aquele que nos desrespeita, que nos violenta, aquele que ultrapassa o limite do seu espírito, pode ser parente, mas não é família. Família é afinidade também, não é sanguíneo. Então, se você não for tapete, se você não for toalha para rosto, você não vai ser? Eu não sou tapete de ninguém, você também não é tapete.
Não vamos usar a religião para nos prejudicar, para nos violentar. Quantos homicídios, quantos feminicídios acontecem? Porque nós achamos que estamos levando o quê? Uma cruz, carregando a minha cruz, meu karma de outras vidas. Como é que você sabe disso? Distância amorosa para aquele que nos violenta. Distância amorosa para aqueles que não demonstram amor de forma respeitosa. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse segundo tão importante quanto o primeiro. Está escrito. Então, se você não se amar, você não é capaz de amar a ninguém. Hoje é dia de amor próprio. Hoje é dia de auto-perdão. Hoje é dia de leniência com você. Hoje é dia de dizer, eu errei. Não vou ter remorso, eu vou ter arrependimento, que eu vou usar meu erro para seguir, para me empurrar. Eu sei que tem gente aqui, gente em casa, que fala, mas eu não sei se esse negócio de espírito existe mesmo. Eu sou curiosa, eu não sei se eles falam mesmo. E aí você entra aqui toda desconfiada, achando que a médium vai apontar para você e dizer, olha, pode ir. Não, pode ficar, fique. Fique porque é aqui que você tem que estar. Quando há dúvida, você está no lugar certo. A gente não está aqui, é para quem sabe de tudo. Para quem sabe de tudo, não precisa de Deus, já sabe de tudo. E um Deus não serve outro Deus. Acolha, a gente acolhe sua dúvida, tá? Traga para a gente, mas você vai perceber com o estudo que o Espiritismo, ele te demonstra as interações dos espíritos, não só por intermédio da Mayra. Vocês precisam menos de mim e dos outros médios do que vocês imaginam. Todos os dias, os entes de vocês, os espíritos evoluídos, te abraçam. Você está em casa, passa o cheiro do seu filho. Você fala, nossa, eu senti o cheiro dele. Você está em casa, alguma coisa se move. Você está na rua, passa a música que ele mais gostava no momento que você mais queria. Não é assim? Olha o pai da Rayane ali. Chegou ontem aqui dizendo que era o faxineiro. Buscando notícia da filha, mas buscando estar aqui também para agradar. E ela está aqui hoje, viu? Está aqui hoje, perguntando. Hoje é aniversário do irmão, não é? Foi ontem aniversário do irmão dela, por isso que ela está aqui. Rayane é uma menina linda que cometeu seus erros, a gente conversou, não é? Cometeu seus erros, mas está seguindo. Rayane, eu achei muito engraçado porque o nome dela é muito difícil, não é um nome fácil. E ontem, quando ela me procurou, ela disse, meu pai está na casa. Só que eu entrei e não vi o pai dela, porque ele estava dormindo, ele adormeceu aqui. E aí eu não vi o pai dela, encontrei a madrasta que vinha subindo a escada. Com sotaque, eles são de Recife. E ela, meu marido está ali, e eu perguntei, quem é Duda, né? E ela foi me falando, então, os entes de vocês estão aqui. Rayane desencarnou em outro país. Por questões dela que não vêm ao caso. Eu sempre digo que essas questões não vêm ao caso. Mas Rayane era uma menina vaidosa, uma menina que queria viver, uma menina feliz, uma menina criada pelo pai, no momento que mais precisou. E hoje Rayane entende que família é afinidade, família é amor, família é cuidado, viu, Fábio? Família é isso, você é família, você é amor. As questões dela com a mãe vão ter que ser resolvidas com ela também. Mas hoje está com o filho dela. Olha que bonito. Rayane hoje tem um filho com ela. O filho que entregaram morto nas mãos dela está com ela. Rayane busca. Então, sua busca hoje não é à toa. Você sai daqui muito mais do que recebendo um recado. Você sai daqui sabendo que você foi bom exemplo, independente do que você imaginar. Você foi bom exemplo, bom pai e foi família. E ela hoje segue a maternidade dela, que ela não pôde aqui. E perdoando, isso eu quero deixar bem claro, perdoa todos eles. Ela não tem mágoa e sabe que tinha que acontecer. Eles abandonaram por medo do que poderia acontecer. E às vezes a gente se acovarda. Então, Rayane é linda, linda, linda. E está dizendo aqui que está gordinha, eu já te disse, né? Eu pelejo para não dizer essas coisas, porque depois vai para a internet e eu sou julgada. Mas eu vou fazer o quê? Ela disse que está te amando mais e que ela disse que você sente saudade da voz dela, mas ela está sempre no seu ouvido. Ó. Sempre no seu ouvido.
Então, a gente tem que aprender a conviver com a espiritualidade do jeito que ela é, aqui, presente, normal. Mas se você hoje veio com a dúvida, me traga a sua dúvida, não tem problema, nós estamos aqui para te abraçar. Eu fico muito feliz quando eu consigo mostrar para as pessoas, não só com os recados, mas com essa estrutura de amor que a casa agrega. Então, hoje, o encontro é fraterno, é de conhecimento. O conhecimento de que a vida continua. O conhecimento de que a sua vida é eterna, você começou aqui. Não adianta querer fazer a vida eterna lá do outro lado, não. A construção da sua vida eterna é hoje, é agora. A construção da sua vida eterna é aqui. Está com seu pai, é porque eu esqueci essa parte, viu? A vida eterna começa exatamente aqui e hoje. E hoje, e agora. Como é que você quer construir o seu pós-vida? Não é vida após a morte, é vida após a vida. Como é que vai ser a sua pós-vida lá? O conhecimento é necessário, mas acima dele, sem medo de ser julgada, é o amor. Sem amor não adianta conhecimento, sem amor não adianta leitura de livro, nem decorar a doutrina espírita. É amor. Então, hoje, esse encontro é para que a gente possa ofertar no altar de Deus o que temos e o que somos. Mas, acima de tudo, receber verdadeiramente o abraço do Pai e o amor fraterno. Agora vocês vão ficar com as meninas do Evangelho, que eu botei uma pressãozinha que elas ficam nervosas, viu, gente? Aí eu botei uma pressãozinha aqui para elas subirem aqui. Eu vou estar aqui o dia inteiro, tá certo? Todas as horas, todos os momentos. À tarde eu retorno para o Roda Viva e eu vou fazer uma surpresa para os palestrantes também. Eu peguei as perguntas na internet, então eu mandei para eles, eles sabem mais ou menos o que perguntaram. Mas eu vou deixar vocês da casa fazer umas perguntas surpresas. Porque aí eles não têm como fugir. Para mim não, hein, gente? Da minha vez, vocês maneira. Um beijo. Bom dia, gente. Tudo bom? A gente está um pouquinho nervoso mesmo. Tem que chegar um pouquinho mais para cá. Bom dia, vocês que vêm nos visitar hoje aqui na Casa da Caridade. Bom dia aos nossos amigos voluntários, aqueles nossos amigos que nos acompanham também dos seus lares. Para a gente é uma emoção muito grande, principalmente falar depois da Mayra, né? É mais difícil. Ela quis pressionar a gente mesmo. Mas a gente aceita o convite da espiritualidade, a gente coloca os nossos medos também aqui diante do altar. Foi uma reflexão que ela fez para a gente, né? E eu acho que a gente está agora buscando o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de pior dentro da gente para entregar para Deus, né? Porque é reconhecendo as nossas limitações e as nossas virtudes que a gente vai caminhando e evoluindo. Então, a gente está aqui nesse encontro fraterno para falar um pouquinho com vocês sobre conhecimento, amor, espiritualidade, à luz dos ensinamentos de Jesus. Eu sou Fernanda, eu estou aqui acompanhada dos meus queridos amigos que vão também se apresentar. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma emoção muito grande estar aqui. Como a Fezinha disse, é muito difícil falar depois da Mayra, né? E a gente nunca teve um público, então a gente não está acostumado, né? Mas a gente espera contribuir, porque as lições, a gente sempre fala, né, que as lições do Evangelho são para todos nós, né? É um consolo para nos fortalecer nas nossas batalhas da vida.
E esse tema de hoje, né, principalmente, que fala sobre conhecimento, espiritualidade, sobre amor, né, que a gente trabalha tanto isso no nosso dia a dia. Eita! Então, que a gente possa se conectar, como a Mayra disse, né, essa conexão com a espiritualidade a gente pode sentir e que a gente possa aproveitar então esse momento. Eu sou a Fernanda Juliane e vou passar a palavra para o Manu. Boa noite. Bom dia, gente. É porque o evangelho é sempre à noite, aí a gente se confunde. Boa noite. Bom dia. Agora sim. Eu me confundi porque o evangelho é sempre à noite e a gente não costuma fazer com o público, só no Instagram. É um prazer conhecer vocês, todos aqui presentes, e você do YouTube. Meu nome é Manuelito, as pessoas me conhecem como Manu aqui na casa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conhecimento, amor e espiritualidade. Bom, gente, para a gente iniciar os nossos estudos... Problemas técnicos. Estão ouvindo bem? Então, para a gente iniciar os nossos estudos, a gente trouxe aqui um texto de Emmanuel, chamado Caminhemos Amando, do livro Viajor, e ele começa assim: descerrarás novos horizontes da eminência que chegaste, na grande peregrinação para os cimos do conhecimento, mas, a fim de que a verdade de tua experiência frutifique em talentos de paz e progresso, a benefícios daqueles que te seguem na retaguarda, não prescindirás do amor, que sabe penetrar os enigmas do caminho, de modo a resolvê-los com segurança. Para isso, para que a tua vitória não sofra egoísmo e isolamento, não bastará comentar a beleza da messe que te carreia frutos opimos. É necessário te disponhas ao socorro da planta nascente, amparando a colheita futura na extensão da própria alegria. A verdade, brilhante como o sol e sólida como a força, garantindo o bem comum, necessita diluir-se infinitamente para não cegar as criaturas irmãs com seu poder e esplendor. Não desdenhes compreender e auxiliar, a fim de que a luz em tuas mãos não se faça estéril ou destrutiva. A ciência de curar usa o remédio em doses justas para extinguir a enfermidade. O professor maneja símbolos para acordar o cérebro da criança no conhecimento mais alto, e o artista golpeia o mármore com cuidado e carinho, dele arrancando a revelação da obra-prima. Guarda a lâmpada viva da verdade e ilumina com ela a trilha que te assegurará a desejada ascensão. Mas lembre-te de que Jesus desceu para auxiliar e servir, sem contaminar-se com as nossas sombras, afastando-nos da treva para o campo iluminado da luz. Então, gente, nesse texto de Emmanuel é nosso amigo, né, que nos traz assim, muitos ensinamentos, e ele nos convida a refletir sobre o que a gente realmente está entregando de nós ao próximo. E aí ele nos alerta que antes dessa entrega, a gente precisa conhecer por inteiro esses irmãos que estão diante de nós. Conhecer os seus medos, as suas fragilidades, os seus erros, as suas limitações. E isso tudo é para que a nossa entrega, e pode ser uma entrega muito bonita, mas para que ela não fira, para que ela não cegue, para que ela não ofenda ninguém e para que ela não apresse nenhum dos nossos irmãos. Então, quando ele diz assim, não prescindas do amor, que sabe penetrar os enigmas do caminho, ele nos diz isso porque ele sabe que o amor ele penetra onde nada mais alcança, né? O amor chega lá, onde ninguém mais consegue chegar. Então, ele opera e ele faz com que a gente receba de mansinho esse abraço acolhedor. E a gente sabe o valor de um abraço, né? A Mayra que o diga.
ficou aí horas e horas na fila recebendo muitos abraços, muito amor, muita energia boa de vocês, e vocês também recebendo em troca. E o amor é assim, é como um carinho na alma. Então, por isso que ele pede que a gente se disponha a socorrer a planta nascente. E quem é a planta nascente? A planta nascente são aqueles irmãos que vêm à retaguarda, né, que ainda estão num processo de aprendizado, assim como todos nós, mas que eles precisam também da nossa mão estendida. E quando a gente estende a mão a eles, é preciso que a gente enxergue as possibilidades que eles trazem e não os erros, né? Porque o olhar de Jesus é assim com a gente, né? Ele enxerga as nossas possibilidades. Então, que a gente, dentro das nossas limitações, possa olhar para o nosso irmão enxergando também as possibilidades que ele traz. E aí, essa luz da verdade que nos chega, ela precisa chegar em doses homeopáticas, né? Suavizada pela porção de amor que a gente já é capaz de entregar. Porque quando a gente está doente, o remédio que vem curar, ele vem em doses pequenas, né? Ele vem em doses de luz para que, pouco a pouco, a gente possa se recuperar. E a nossa evolução, o nosso tratamento espiritual também é assim. A gente precisa que ele chegue devagarzinho para nos ajudar nessa jornada evolutiva. E a gente precisa, então, entregar para os nossos irmãos também esse amparo acolhedor, esse carinho, né? Essa aceitação, para que a gente consiga seguir com segurança nessa luta diária nossa de transformação íntima. Lindo, né, esse texto de Emmanuel. Ele fala da importância do amor e da compaixão. Mesmo quando a gente alcança o conhecimento ou o sucesso na vida, a gente tem que estar disposto a ajudar os outros que ficaram para trás, né? Ele fala que a verdadeira luz do conhecimento deve ser compartilhada com generosidade e cuidado. E é o que Jesus nos ensinou. A gente tem que buscar a nossa evolução, mas sem egoísmo, sem deixar os outros para trás e ajudar eles a encontrar também um caminho de luz. Pois é, gente. Então, com essa abertura, né, com essa mensagem inicial tão bonita e que já traduz já muito do que a gente vai aprender hoje e aí ao longo do dia, né? O Evangelho de hoje, ele tem o objetivo de trabalhar justamente isso, a questão do conhecimento, do amor e da espiritualidade. Porque a gente tende a colocar as coisas em caixinhas separadas, né? Quando, na verdade, a gente precisa juntar tudo, esses três aspectos, forma esse tripézinho, que é o que vai fazer é a chave para a gente fazer a nossa ascensão espiritual. Esse tripé, conhecimento, amor e espiritualidade, é o que vai sustentar a nossa caminhada. Agora, gente, vamos fazer um exercício de imaginar a pessoa mais inteligente do mundo. Se essa pessoa ela não usar o amor para aplicar o seu conhecimento, então o produto desse conhecimento pode trazer a humanidade a ruínas, né? Porque ali está faltando o essencial, que é o amor. E quem aqui se acha muito amoroso? Ninguém é amoroso, gente? Eu tenho certeza que vocês são. Eu também me acho amorosa. Mas se a gente usar, né, esse amor que a gente inspira e expira todos os dias, se a gente usar sem o conhecimento para alinhar esse nosso amor à justiça, então a gente também vai estar falhando. É preciso que a gente limpe o nosso amor do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, para que esse sentimento que é tão nobre, ele não se desvie e acabe ferindo também o outro. E aí, quando a gente coloca esses dois sentimentos, essas duas virtudes juntas, a gente consegue, então, que essa luz do conhecimento, incluindo o conhecimento de nós mesmos, né, que foi o que a gente falou no início, de trazer o nosso melhor e o nosso pior, que essa luz do conhecimento seja aplicada com a doçura do amor. E aí a nossa vontade no bem, a nossa vontade de justiça, a nossa vontade de bondade, tudo isso vai nos levar para uma dimensão muito diferente e vai fazer com que os irmãos que nos assistem, a espiritualidade, se conecte com a gente e nos ajude, então, nessa caminhada de amor, de bondade.
E são essas conexões, essas vibrações de amor que importam, né? Essas vibrações que nós emitimos. E, através desse amor que nós emitimos, a gente passa a enxergar Deus em todos os nossos planos, em toda a nossa caminhada. Como a Fernanda disse, né, o conhecimento ele é essencial para a vida, mas ele tem que estar aliado ao amor e à espiritualidade, senão a gente não alcança todo o nosso potencial. Quando ela estava falando sobre os males que o conhecimento pode trazer, eu lembrei da energia atômica. Todo mundo sabe que ela é usada para bombas, mas ela tem muitas aplicações que poderiam ser úteis para a humanidade, como a geração de energia e outras coisas. Então, às vezes, o conhecimento frio, ele não é usado para o seu desenvolvimento e desenvolvimento do seu semelhante. No livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, tem um texto muito bonito que ele fala que tem duas coisas que nos conduzem a Deus, que é amor e sabedoria. E ele fala que o amor é serviço aos semelhantes. E a sabedoria, ela começa com o conhecimento, mas ela precisa dar a experiência prática de vida. E a gente tem que se aproveitar da experiência dos vanguardeiros do progresso, que ele chama, que são tanto os nossos antepassados, como também os espíritos superiores, que já não precisam mais encarnar e que eles passam a mensagem para a gente através dos médiuns. Pois é, gente. Então, sobre essa questão do conhecimento, né, que nós estamos falando, o Emmanuel, nosso mentor querido, ele trabalha muito isso no livro Consolador. Na verdade, ele trabalha os 3 aspectos, na verdade, nesse livro, né? E quando a gente vê, eu falei, a gente tem uma tendência a separar as coisas, mas a questão do conhecimento e da fé, eles vão andando de mãos dadas. E Emmanuel, ele sempre fala, a gente já comentou em outros evangelhos, sobre as nossas asas de aperfeiçoamento. Então, nós temos a asa do conhecimento e a asa do nosso sentimento. É a asa da razão e a asa do amor. E essas 2 asas é o que vai fazer o nosso voo, né? Para a ascensão que a gente falou. Entretanto, Emmanuel, ele coloca que o adiantamento moral e o intelectual, os 2 são imprescindíveis para o progresso. Mas ele fala que o moral, ele é superior ao intelectual. E daí eu fiquei me lembrando, vocês falaram, né, a questão de usar o conhecimento sem o amor. Teve uma família que eu conheci, e que eu conheci a esposa, na verdade, né, do rapaz, e esse rapaz ele estava preso, ele estava na cadeia, porque ele tinha construído uma arma. Ele usou toda a inteligência dele. Eu falei assim, a gente podia ter usado a nossa inteligência para tanta coisa, mas ele utilizou essa inteligência para fazer uma arma e, enfim, destruir a vida de alguém. Então, esse é um exemplo de quando a gente usa o nosso conhecimento sem essa questão do amor. Outro exemplo também que a gente pode lembrar é da história dos exilados de Capela, né? Que a gente tem o livro Exilados de Capela, e nós temos também, esqueci o nome do livro agora, de Emmanuel, que ele fala também sobre essa questão da evolução e dessa população também que foi exilada do progresso espiritual e veio para cá. Quando o avanço intelectual ele vai sem o avanço moral, a gente tende, isso facilita as nossas quedas, isso facilita as inúmeras experiências e a gente vai tropeçando nelas. Então, por essa razão, o mentor sabiamente falou da necessidade da gente conhecer a nós mesmos. Porque a gente fala do conhecimento terreno, conhecimento espiritual, isso é necessário, isso está no Evangelho, isso está no Livro dos Espíritos, na verdade, que é para a gente se instruir. Mas a gente precisa conhecer a nós mesmos, porque é assim que efetivamente a gente consegue fazer a nossa transformação, é assim que a gente consegue fazer a nossa reforma íntima. E aí, quando a gente trabalha essa iluminação, a gente consegue conquistar uma ordem. Sabe quando a gente está ansioso? Isso é desorganização de sentimento, né? A gente consegue conquistar a harmonia, e aí a gente consegue efetivamente contribuir para um progresso, o progresso da humanidade, o progresso do mundo. E às vezes a gente se acha tão pequeno, né, gente? A gente se questiona, mas eu não sou ninguém para ajudar, eu não sou ninguém para fazer essa atividade. A gente também se coloca aqui, mas por que a gente está no altar, né? A gente é tão pequeno. Mas aí Emmanuel vem e nos diz que todos nós recebemos uma luz
que é continuamente alimentada pela essência do Evangelho. Então, ainda que essa luz seja uma faísca dentro de nós, cada um de nós aqui presente tem um pouquinho para entregar. E qual será, então, a nossa missão? E aí a gente recorda agora de Jesus, quando Jesus nos diz: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Então, o nosso compromisso aqui não é ser perfeito, não é entregar sempre o melhor, porque às vezes a gente não está em condições de entregar o melhor. Mas o nosso compromisso de cada um de nós aqui presentes é entender para poder auxiliar, para poder estender a mão e para poder curar também o que nos dói por dentro, né? Porque muitos de nós ainda precisam curar para depois poder ofertar, então, a cura. E aí a gente vê que o conhecimento que não é compartilhado, ele é inútil, né? Então, tanto o conhecimento quanto o amor, eles têm que ser colocados em movimento em favor de toda essa família universal, né? Que se abraça e que convive aqui por um motivo especial, que é o de evoluirmos juntos. Como eu comentei mais cedo, a sabedoria, né, segundo Emmanuel, começa com a busca pelo conhecimento. E a busca pelo conhecimento é a compreensão das leis naturais, a busca da verdade, o desenvolvimento moral, expansão da consciência, entre outras. Mas a mais importante, como a Fernandinha falou, é o conhecimento de si mesmo. E isso, quem disse foi Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que a Kardec perguntou: qual o meio mais prático que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E o Santo Agostinho respondeu: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Sobre isso eu estava lendo o livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, e ele fala que quem conhece a si mesmo tem uma vantagem no caminho da felicidade. Por quê? Porque você está consciente das suas qualidades, então você pode usar melhor o seu potencial, e também você está ciente dos seus defeitos, então você pode gerenciar eles para evitar maiores prejuízos para você e para o próximo. Pois é, né, amigo? Essa consciência da gente saber o que está de bom, a gente saber ressaltar, e aquilo que está de ruim ainda precisar trabalhar, né? E aí, nesse aspecto, quando a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, o Emmanuel fala que, se tratando dessa iluminação, a gente não tem outra fonte que não seja Jesus, porque Ele é o nosso modelo e guia. Os espíritos superiores falam que Ele é o espírito mais perfeito, o modelo mais perfeito que veio à Terra. Então, e Ele fez dos seus ensinamentos uma vida de exemplos, né? O seu evangelho de verdade e vida. Então, toda vez que a gente estiver em sofrimento, toda vez que a gente estiver carregando a nossa cruz, que cada um tem a sua cruz para carregar, como eu falei, cada um está nas suas batalhas, né? E quando a gente desanimar, que a gente possa focar os nossos olhos nessa luz divina, né? Então, sabe aquela história do sapinho que está no fundo do poço? E aí todo mundo fala assim, você não vai conseguir, ele consegue, ele salta, ele sai do poço, né? Porque não estava escutando, ele já estava achando que estava todo mundo vibrando. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso, a gente precisa focar na luz para seguir em frente, né? E esse trabalho, evoluir espiritualmente, ele exige aprimoramento, né? A gente não pode passar por essa terra como se a gente estivesse morto, como se a gente estivesse na inércia. A gente precisa ver aqui, nós viemos para trabalhar. Porque Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? E aí, quando a gente achar que o ambiente está difícil, que a gente se lembre que nós viemos no meio adequado, no ambiente adequado, com as pessoas que a gente tem que enfrentar para a gente vencer. Porque quando se trata de evolução, a gente pergunta assim, até as pessoas que me perturbam, né? Até essas que perturbam, porque certeza que a gente está perturbando, às vezes, alguém também, né? Então, que a gente... Eita, nós... Que a gente possa ter consciência sobre isso. Às vezes, a gente quer fugir dos problemas, aí a gente muda de cidade, a gente muda de país, só que aquilo que a gente tiver de passar, a gente vai passar, né? Aquilo que for, as dificuldades que a gente tiver que enfrentar, a gente vai enfrentar. E o mesmo as mãos amigas. Se a gente está aqui, teremos mãos amigas, e as mãos amigas também nos encontrarão aonde nós estivermos.
E aí, quando a Fezinha falou, né, quando a gente não se achar digno daquele trabalho, se a gente não está preparado para essa missão, a gente estava comentando agora que nós tivemos uma conversa, tive até uma conversa com a Ariane vocês conhecem, né, a moça da voz bonita, né, que canta. E aí, a gente estava falando justamente sobre essa questão de oportunidade de evoluir, porque, às vezes, a gente não se acha digno de fazer um trabalho, não se acha digno de fazer aquela tarefa. E aí, a conclusão da conversa foi, né, por misericórdia de Deus, Ele nos prepara esse ambiente. Não porque a gente merece, porque, como eu falei no Evangelho, às vezes a gente já chega devendo, né? Mas Deus é misericordioso e Ele nos dá o trabalho propício para justamente ser uma oportunidade da nossa divina evolução, do nosso aprimoramento. É o que vai fazer nos crescer espiritualmente. E, coincidentemente, eu escutei uma palestra do Haroldo Dutra, que ele falava assim, que se fosse perfeito, Deus vem aqui e fazia, porque Ele é perfeito e nós não somos, né? E a gente não está sozinho nessa caminhada, né, gente? Eu estou vendo que vocês estão aí sentindo calor, mas o ventinho de quem está abanando do lado também está ajudando vocês a superarem esse calor, né? E eu estava desejando aqui que o Manu tivesse uma pastinha também para ficar se abanando. Mas a gente nunca está sozinho. E eu selecionei aqui um trechinho de um amigo espiritual que mandou a sua mensagem para nos falar um pouquinho a respeito dessa perspectiva do amanhã, que a gente sempre fica na dúvida, como a Mayra colocou, muitos vêm aqui ainda com dúvida, né? E aí a gente tem esses consolos, essas mensagens que nos chegam para nos acalmar e nos mostrar um pouquinho dessa realidade da nossa verdadeira morada. Então, esse texto está na Revista Espírita de 1867 e diz assim: não são mais consoladoras hipóteses, sonhos dourados, esperanças, é mais que uma certeza moral. É o fato real, palpável, o fato material que se toca, que vos toma sob sua forma tangível e que nos diz, isto é. Aqui tudo respira calma, sabedoria, felicidade, tudo é harmonia, tudo diz, eis o sumo do senso íntimo. Não mais quimeras, falsas alegrias, temores pueris, falsa vergonha, dúvidas, angústias, perjúrios, nada desse cortejo vil de fabulosas dores, de erros grosseiros como se vê diariamente na terra. Aqui se é penetrado de uma quietude inefável, admira-se, ora-se, adora-se, rendem-se ações de graça ao sublime autor de tantos benefícios, estuda-se e se entrevê em todas as potências infinitas, vê-se o movimento das leis que regem a natureza. Cada obra tem uma finalidade que conduz ao amor, diapasão da harmonia geral. Vê-se o progresso progredir a todas as transformações físicas e morais, porque o progresso é íntimo e ínfimo como Deus, que o criou. Tudo é compreensível, nada de abstrações. Toca-se com o dedo e a razão o porquê das coisas humanas. As legiões espirituais adiantadas só têm um objetivo, o de se tornarem úteis a seus irmãos atrasados, para os elevar para elas. Então, não estamos sozinhos. A espiritualidade, né, ela envolve vários significados. Mas o que eu quero trazer para comentar com vocês hoje é o de aproveitar as experiências dos espíritos que já viveram aqui nessa terra. Foi o que o Emmanuel nos falou no texto que eu mencionei na minha primeira fala, que ele diz que o conhecimento é só o início da sabedoria. A gente tem que aproveitar também as experiências dos vanguardeiros. Nesse contexto, né, eu queria trazer um exemplo para vocês da vida material. Por exemplo, o médico, quando ele estuda e termina os estudos, ele só tem conhecimento teórico. Ele não tem o prático. Ele precisa adquirir o conhecimento prático antes de começar a trabalhar. Só que ele não consegue adquirir esse conhecimento prático sozinho, porque se ele fosse se aproveitar só da experiência prática dele, além dele errar mais, ele vai demorar muito mais tempo para fazer isso. E é isso que eu imagino que a gente tem que fazer sobre o mundo espiritual, aproveitar a espiritualidade nesse sentido, de que a gente consegue o conhecimento teórico, mas a gente precisa do prático. E se a gente for ter que passar por tudo e errar tudo, a gente não só vai demorar muito, mas a gente vai errar muito com os nossos irmãos. Então, que a gente saiba aproveitar
experiências que os espíritos superiores e também os nossos entes encarnados trazem para a gente. Pois é, gente. E aí, para fechar, nós falamos um pouquinho dessa parte do conhecimento, essa parte da espiritualidade, né, que estão caminhando junto, e esse conhecimento que Manu falou também, que a gente está comentando, é curioso porque quando, né, a gente faz pesquisa, a gente sempre usa o termo assim, que nós descobrimos, os cientistas descobriram alguma coisa. Por quê? Porque ela já existe, porque quem criou foi Deus, né? A gente não está criando, né? A gente só está desvendando ainda, e ao longo dos anos ainda temos coisas para desvendar. Mas a questão aqui, agora para fechar, como a gente falou, que sem o amor nenhum conhecimento vale, é isso, a gente vai voltar à conversa, porque o amor é a cereja do bolo, né? O amor é essa lei da própria vida, é a força que nos nutre, é a força que nos conecta, é esse amor que faz a gente se mover. É o amor que lhe ultrapassa as barreiras do plano físico, né? Quando a gente está com uma saudade de alguém aqui no plano físico, e aí você liga para alguém para matar essa saudade, mas ele também ultrapassa as barreiras do espiritual, daqueles que se foram, porque a saudade, ela é daqui, mas ela também é do outro lado. E ele vai ultrapassando também esse amor nas existências, porque é aquela que a gente ama, aquela pessoa querida, quando a gente tem uma nova oportunidade de existência, a gente também quer estar lá junto para fazer ela vencer, né? E aí, então, na terceira parte do Consolador, como eu comentei aqui, né, do livro de Emmanuel, Psicografia do Chico, ele fala sobre o amor. E aí, toda essa parte envolve o amor pela natureza, o amor pelos seres, né, pelo perdão, pelos seres queridos, aí fala do amor na questão do arrependimento, na abnegação e na fraternidade, que é o grande foco, né, aqui desse encontro fraterno. E Joana de Ângeles, ela fala que todas as motivações para o progresso se encontram no amor. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque obviamente, a gente está longe de compreender a grandeza de Deus, né, alguns propósitos de Deus. Mas a gente vê que toda a sua criação foi pelo amor, não foi? E o próprio apóstolo João, lá nas Escrituras, ele dá essa definição de Deus, ele fala que Deus é amor. Então, quando ele fala isso, né, que a gente falou sobre essa questão, né, de entrar eu comentei agora, né, de entrar na existência devendo, a gente ganha, porque Deus, ele é amor, ele é misericordioso, ele quer que a gente vença, ele não quer ver a gente falhar. A gente falha porque a gente é muito habilidoso nisso, né? A gente tem anos de prática, a gente vai persistindo, mas Deus, ele sempre nos coloca no ambiente propício, ele coloca pessoas ao nosso redor para estender a mão, porque ele quer que a gente vença na nossa vida, porque ele é muito misericordioso, e é isso que a gente precisa passar também para o nosso próximo, essa misericórdia. E essa misericórdia, quando a gente age no amor, é agir no amor dentro da nossa casa, é agir do amor dentro no ambiente de trabalho, né? Com todas as pessoas, aqueles que estão na aplicação, como a Fezinha disse, na aplicação do nosso conhecimento, a ação do amor dentro do conhecimento e, principalmente, no auxílio ao próximo. Aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está precisando de um abraço, de uma conversa amiga, aquele que passa fome, que a gente possa ser instrumento desse amor de Deus, que a gente possa ser instrumento da paz. A aplicação do Evangelho de Jesus, como disse Emmanuel, né? E como disse lá na Escritura, porque a gente vai fazendo esses atos de amor, é isso que vai quitando as nossas dívidas. E lá nas Escrituras disse, Pedro, se eu não me engano, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, a cada ato de amor, a gente vai quitando e a gente vai cobrindo esses erros, a gente vai deixando eles para trás e a gente vai conseguindo seguir em frente. E essa casa está repleta de amor, né, gente? Vocês não acham? E é um amor que está cobrindo a nossa multidão de pecados também, né? Que são muitos, não são poucos, mas que a gente vai caminhando, vai evoluindo e vai aprendendo a tratar. E aí, quando a gente olha ao nosso redor, eu estou aqui cercada de grandes amigos, a gente sente esse amor. A gente sente o amor que transborda de nós e a gente sente esse amor que vem do outro e mergulha também em nós. Né? Então, vocês, quando olham para o lado, vocês estão diante de amigos que muitas vezes calam as suas dores, os seus medos, as suas angústias, para consolar vocês. E muitas vezes vocês também calam as suas dores, os seus sofrimentos, para consolar aquele irmão que está do lado.
Então, esse é o movimento do amor. E por mais que a gente se sinta sozinho, porque às vezes é difícil, né? Às vezes a gente se sente mesmo sozinho no deserto da vida, mas esses dias difíceis vão passar. Eu sei que muitos aqui trazem suas dores, trazem as suas saudades, mas a espiritualidade dessa casa, nesse momento, está agindo e está transbordando também o amor das pessoas que se foram, dos entes queridos que vocês tanto amam, porque eles estão aqui a transbordar amor em vocês. E também o nosso Pai está diariamente a transbordar o seu amor em nós, porque Ele não nos abandona nunca, né, em nenhum momento da nossa vida, em nenhum momento da nossa caminhada. Em 1 Coríntios 8:1, no finalzinho do versículo, diz assim, ó, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Como Emmanuel já nos explicou, primeiro a gente busca o conhecimento, depois a gente adquire a sabedoria através da espiritualidade, mas a gente tem que usar esse conhecimento e essa sabedoria com amor em favor do próximo, porque amar é essencialmente serviço ao semelhante. E isso é um dos mandamentos do Espiritismo, né? Caridade e amor ao próximo. E foi o que Jesus nos ensinou, que a gente tem que amar o próximo, então a gente tem que trabalhar por ele. E esse amor, ele distancia o conhecimento da soberba, que é o orgulho, que é o sentimento errôneo que a gente tem de que a gente é melhor do que alguém. E eu queria trazer para vocês uma mensagenzinha do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ditado pelo Espírito da Verdade, que diz assim, ó, Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. Eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. E já finalizando, então, gente, o nosso evangelho de hoje, né? Nosso evangelho à luz do dia, Emmanuel nos deixa com essa doce lembrança do nosso Mestre Jesus, quando ele nos diz que Jesus, embora anjo entre os anjos e sábio dos sábios, preferiu manifestar-se entre os homens como sendo o divino mestre do coração. Então, onde Jesus ia, com quem Jesus falava, no coração em que Jesus pisava, ele transbordava amor. Então, que a gente consiga também banhar de amor as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, com essa água delicada do amor, que todos nós temos um pouquinho para dar, e que, através dessa nossa pequena contribuição para o mundo, o amor se manifeste em todas as coisas, né, e contagia a todos nós, também trazendo essa lembrança do nosso divino amigo, nosso Mestre Jesus, nos inspirando a sermos os seus fiéis seguidores, servindo sempre. Então, esse é o convite que a gente carinhosamente faz a vocês no dia de hoje, com muito amor, com muito carinho. E é isso. Bom, gente, a gente terminou a explanação do Evangelho. Eu geralmente faço a prece final quando eu sou convidado, e a minha prece final é sempre uma música, para quem não está acostumado, para quem não vê o Evangelho. E eu já peço desculpa se eu desafinar, mas eu gosto muito de cantar, e por isso as meninas sempre pedem para eu cantar. E eu escolhi uma música bonita para vocês hoje, chama Minha Essência. Talvez alguém conheça aí. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor,
mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exala teu cheiro. E é isso aí, gente. Bom sábado para vocês, bom domingo e boa semana.